E a gente não pode ficar sem dormir. Se a gente ficar sem dormir, a gente simplesmente morre. Fica uma noite sem dormir que eu vou te dizer para que serve o sono, né? Então já dá para imaginar que tem uma relação com tudo, né? Com a saúde como um todo. E claro que a pessoa com diabetes não é diferente. Que oração? Tá de noite, você tá aqui assistindo conteúdo na internet, porque você não conseguiu dormir, certo? Quem tá assistindo em horário normal talvez seja público, mas quem tá assistindo na madrugada, eu tenho certeza que é público para esse Glicast. Hoje a gente vai falar sobre qualidade de sono, e a gente vai falar de insônia, vai falar sobre demorar para dormir, sobre a qualidade em si do sono e sobre os diagnósticos que a gente tem, apneia, ronco, tudo isso. Então hoje esse é o tema, não dorme não, que a gente vai rodar a vinheta e a gente já fala sobre isso. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Eu sou Gabriel Schon, o seu host, e hoje a gente vai falar sobre qualidade de sono. E aqui, Mark Baroni, que acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Mark foi falando sobre sono, então ninguém mais adequado para estar aqui. E Geraldo Lorenzi. Eu queria que cada um se apresentasse, eu sempre começo pelo paciente, o Mark é impaciente e está aqui com a gente. Então, Mark, quem é o Mark? Bom, prazer estar aqui no Glicast novamente. Eu sou Mark Baroni, sou impaciente aí há 33 anos com diabetes tipo 1, e eu estudei sono, né, em pessoas com diabetes tipo 1 durante o meu doutorado, né? Então era um tema que me interessava muito, porque eu ouvia muitos relatos de sonolência em pessoas com diabetes e de distúrbio do sono também ligado a pessoas com diabetes tipo 1, tipo 2, então eu achava isso muito curioso, eu fui estudar durante o meu doutorado. Muito obrigado pelo convite. Que legal, seja bem-vindo ao Glicast. E doutor Geraldo, se apresente, quem é o doutor Geraldo? Tudo bom? Bom, em primeiro lugar, prazer. Eu conheci o Mark durante o doutorado dele, com o professor Mena Barreto, mas já faz algum tempo. E eu sou professor da Faculdade de Medicina da USP, sou professor associado da pneumologia. E lá na Faculdade de Medicina eu sou diretor do Laboratório do Sono do INCOR, que fica dentro do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E milito aí na área de medicina do sono desde 1996, quando eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Toronto. Aí, voltando, montei o laboratório do sono no INCOR, na disciplina de pneumologia. Depois, muita coisa, muitas orientações. Já fui presidente da Associação Brasileira do Sono e sou cofundador da Biologix, que é uma startup que veio para democratizar o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Que legal, muito prazer em estar aqui, acho que muito prazer nosso de ter receber aqui. E, doutor Geraldo, então vamos começar para que a gente dorme? Boa pergunta. Esse é um grande mistério, né? Eu posso responder de uma forma muito simples. Fica uma noite sem dormir que eu vou te dizer para que serve o sono, né? A gente está no dia seguinte cansado, sonolento, humor ruim. Então, o sono é um momento reparador. É um momento reparador do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, do corpo como um todo e principalmente do cérebro, né? Então, recentemente, eles estavam estudando o sistema de limpeza do cérebro, um sistema chamado sistema, aliás, parecido glinfático, que tem uma linfa. Ele aumentava 10, 15 vezes e as pessoas não sabiam direito por quê nos ratos, e era o sono profundo. E uma outra coisa curiosa, então o sono serve para memória, metabolização das emoções, e a gente não pode ficar sem dormir. Se a gente ficar sem dormir, a gente simplesmente morre. E o sono está em todas as espécies, né, em todos os cantos. A gente precisa de um descanso, mas não é uma coisa passiva, né? Não é que nem se chegar num carro, desligar o motor e falar agora eu vou esfriar. O sono tem várias fases, tem sono de ondas lentas, onde existe essa reparação, e existe o sono chamado paradoxal. O que é o paradoxo? O cérebro está ativo e o corpo totalmente relaxado, também chamado sono REM, que vem do inglês, que chama Rapid Eye Movement. Então o cérebro está ativo, mas você está totalmente relaxado. É quando você está sonhando ativamente, né? Então o sonho é fundamental para fixação de memória, organização das emoções. Então, o sono é fundamental e sempre tem esse quê de mistério, né? E, Mark, você
falou, né, que seu doutorado foi em pessoas com diabetes e sono. O que a gente descobriu aí nesse estudo? Qual a relação entre dormir e o controle glicêmico, o manejo glicêmico? Acho que com o que o professor Geraldo falou já dá até para imaginar, né? Ele já disse que se a gente não dormir, morre. Então, Tipo a vida, né? Então já dá para imaginar que tem uma relação com tudo, né? Com a saúde como um todo. E claro que a pessoa com diabetes não é diferente, né? Então, o que a gente verificou, né, é que a pessoa que tem aí uma hemoglobina glicada mais elevada ou mais variabilidade glicêmica, ela apresenta também uma diferença nas características do seu sono, né? Então, ela leva mais tempo para dormir, muitas vezes, ela tem micro despertares durante a noite, né? Ou a qualidade do sono reduzida, né? E isso, por outro lado, impacta, né? Então, a gente passou a chamar, né, de aí um círculo vicioso, né? Porque isso impacta daí a glicemia dela também. Então, se ela dorme pior, né, ou se ela dorme menos do que ela precisava, né, acorda mais, então mais fragmentado, então isso também pode ter umas consequências sobre a glicemia dela, né? Então a glicemia dela no dia seguinte também pode estar pior, né? Então uma coisa pode melhorar ou piorar a outra, né? E isso que acaba sendo bastante interessante, né, da gente prestar atenção, né? E por isso a gente tem hoje em dia advogado muito no sentido de que os profissionais de saúde perguntem sobre o sono da pessoa com diabetes. Então, considerem como um elemento fundamental. Então, se essa pessoa, né, muitas vezes, mas eu tenho seguido orientação para medicação, para alimentação, tenho feito atividade física, mas não estou conseguindo atingir. Basicamente, durmo 3 horas por noite. Exatamente. Alguém perguntou sobre o sono? Né? Talvez ninguém tenha perguntado, né, e esteja aí o problema, né? Então, por isso é tão fundamental. Que legal. E, doutor, a gente está aqui, eu tenho até um livro aqui, um material aqui que o pessoal do fórum trouxe aqui pra gente, e a gente fala sobre distúrbios do sono. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela, quem quiser baixar e consumir esse conteúdo, já com o carimbo fórum de qualidade, acho que é o material que a gente sempre recomenda aqui dentro da Glic. Então, quais são os principais distúrbios do sono, que aí que é a sinopse do livro aqui para a gente ler. Que legal. Esse documento, queria até parabenizar o Mark, né? Foi um trabalho enorme que ele fez, juntou um monte de gente, fez um trabalho grande e aí compilou isso de uma forma simples, clara, né? Eu acho que os grandes distúrbios do sono da nossa sociedade, que a gente sente, primeira coisa, é restrição do sono. A gente dorme menos que deveria, a gente tem menos descanso do que deveria, menos reparação. E é muito óbvio, se você ficar uma noite sem dormir, que no dia seguinte falar, bom, tô mal, também não dormi nada, estava viajando, coisa assim. Mas é mais difícil você notar quando você perde assim 15, 20 minutos por noite. Então você tem uma restrição menor, assim, menos óbvia, mas toda noite isso vai acontecendo e isso vai acumulando. Então a restrição do sono é um grande problema. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O outro problema é a insônia. A pessoa quer dormir, ela vai para a cama, mas não consegue dormir. E a insônia explodiu depois da pandemia, né? E a gente vive pilhado, né? 24 horas, e aí de repente vai dormir, mas não consegue desligar. E o terceiro é a apneia obstrutiva do sono. Você vai dormir, você tem uma garganta estreita, e aí começa a roncar, e começa a ter um sono fragmentado de má qualidade, e não percebe, né? E, engraçado que nenhuma dessas 3 doenças as pessoas percebem direito, né? Tá dormindo pouco, não percebe. Tá dormindo mal, não percebe. Tá roncando. Não, quem ronca é o outro, a gente não ronca. Então, eu não sei se o Mark queria complementar, mas eu gosto sempre de falar dos 3 principais, né? Dormir pouco, dormir mal, e aí tem a insônia ou a apneia obstrutiva do sono, que são as mais comuns. É lógico que existem 80 diagnósticos diferenciais dentro da medicina do sono de distúrbios, mas eu acho que esses 3 dizem respeito a todos nós, né? De uma forma ou de outra, a gente está numa sociedade assim muito comprimida, né? Ansiosa, e acho que a qualidade e quantidade do sono são 2 coisas fundamentais para a gente prestar atenção.
Tem algo que você gostaria de contar mais? Porque o Mark é o grande arquiteto desse documento. Assim, eu fiquei até com medo, né? Acho que eu vou esquecer alguma coisa. Né? Só tendo com o professor Geraldo. Mas acho que o que é bastante interessante, né, como ele enfatizou, é que a gente sempre acha que é o outro, né? E a gente nunca vê de forma próxima, né? Mas, na realidade, o número de pessoas com algum distúrbio do sono é gigantesco, né? Então, né, eu não sei, talvez o professor Geraldo possa responder, mas a gente vê aqui no material que fala, né, 30% das pessoas com um distúrbio, 30% com outro, né? Então são números imensos. Se a gente somar tudo, né, todo mundo tem algum, né? Em algum momento, pelo menos, né? Em algum momento, sim. Pelo menos. E aí, quando a gente está falando de distúrbios do sono, talvez seja até um pouco mais complexo de diagnosticar, né? Se eu não reconheço que eu ronco, se só quem ronca é o parceiro, a parceira, se a gente não sabe que teve uma parada respiratória ali, uma pequena parada respiratória durante o sono, nem percebe que perdeu 15, 20 minutos por noite ali. Como que eu começo a diagnosticar distúrbios do sono? Eu acho que a primeira coisa... Vamos falar da apneia obstrutiva do sono. Então, o que é a apneia? É a parada da respiração. A gente aqui agora pode falar. Você dá um comando, você aí também, para de respirar. Isso é uma apneia. Você parou de respirar, é uma apneia consciente. A gente tem um controle consciente. Só que quando você vai dormir, você passa a depender dos mecanismos automáticos, certo? Eu estou usando a respiração agora para falar. Sem perceber, eu tomo o ar e vou soltando. Então, quando eu estou soltando, eu estou expirando e eu posso parar de respirar por um tempo. Só que a pessoa que vai dormir, nós todos temos uma garganta estreita. Foi um erro de fabricação. Parece que não tem volta. A maxila e a mandíbula... Não dá para ligar para ninguém, né? A maxila e a mandíbula foram projetadas para trás e depois a gente resolveu ficar de pé. Então, a via aérea fez uma curva aqui. Essa região aqui atrás da língua, que é a faringe, é muito estreita no ser humano. E quando você vai dormir, relaxa a musculatura. E aí a casa cai. A primeira manifestação clínica é o ronco, quer dizer, a vibração dessa parede. Então, está difícil de passagem do ar. Roncar não é crime, mas o ronco pode indicar um problema mais sério, que é a apneia. Agora a gente chama de obstrutiva, porque houve uma obstrução da garganta e a pessoa tenta respirar e não consegue. E aí, agora eu vou dormir, a pessoa não está mais roncando. Não, coitada, agora que ela está sufocando. Aí, de repente, ela faz um ronco alto ressuscitativo. Então, um ronco irregular é um grande indicativo de apneia obstrutiva do sono. E o que o Mark estava falando, num estudo feito na cidade de São Paulo com mais de 1.000 adultos escolhidos pelo Datafolha, portanto, realmente representativo da população adulta de 20 a 80 anos, a cada 3 adultos tem algum grau de apneia. Nós 3 aqui. Na estatística, Sou eu. Na estatística, um dos 3 tem apneia do sono. E assim, você não percebe. Porque quem ronca é o outro. Eu não percebo que estou roncando. Durmo mal, tenho cansado. Quem que não está cansado? Aqui nós estamos na cidade de São Paulo, mas em qualquer centro urbano. Você está pilhado, fazendo um monte de coisa. E às vezes até dorme, mas tem um sono de má qualidade. Porque cada vez que eu costumo brincar e dizer que o paciente com apneia grave, ele sabe dormir e ele sabe respirar. Ele só não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele dorme, relaxa a musculatura, a garganta fecha, ele engasga. Aí ele dá uma acordadinha e a doença é tão genial que ele acorda só um pouquinho, ele não percebe. De vez em quando ele acorda engasgado, mas isso é exceção. Aí ele respira. Então tem pacientes... O senhor dormiu bem? Eu dormi. Bom, eu vou te dizer que você acordou 60 vezes por hora, uma por minuto, engasgou e teve uma apneia. A pessoa fala assim, susto, né? Eu não. E o médico, como o Mark estava dizendo, o paciente não se dá conta e o médico que está lá na ponta também não se dá conta. E a gente precisa colocar na pauta esse tema que é transparente. Ele é tão próximo da gente que a gente não enxerga, que é o sono. Puxa vida, é um descanso fundamental, né? Então, a gente precisa colocar na pauta essa questão. Então, tem a apneia do sono, tem a segunda questão da insônia. Insônia é a dificuldade inicial de manter o sono. Tem gente que até inicia e depois
pode ter a ver com depressão. O Mark mostrou que tem alterações clínicas, como um diabético tipo 1 que pode ter uma glicemia alterada à noite, mas é muito mais comum no diabético tipo 2, né? Que em geral tem a ver já com aquele indivíduo mais velho, mais obeso, que tem várias alterações, inclusive a apneia obstrutiva do sono, que as pessoas não fazem diagnóstico. E aí tem insônia também, porque a pessoa está muito ansiosa, está muito depressiva, consegue dormir, mas acorda. Então tem uma miríade de problemas. E um outro problema que seria mais fácil, teoricamente, de resolver é as pessoas não respeitarem o sono. Chega à noite, vai dormir com o celular na mão, zapeando, olhando coisas assim, e o cérebro totalmente ativado. E quando você tem a tela, aquela tela diz para o teu organismo que não é noite, porque ele inibe a produção de melatonina. Então, você atrasa o início do sono. De manhã o despertador toca e as pessoas ficam restritas de sono. Elas dormem menos do que deveriam. A quantidade mínima de sono é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que está bem com 6 horas, tem gente que está bem com 7, tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa um pouco mais, inclusive. Mas, na média, nós somos uma sociedade que está dormindo menos que deveria, justamente por causa da luz elétrica, das comodidades da tecnologia, que trazem tudo de bom, como é o nosso... Senão a gente não estaria aqui, não teria gente assistindo às 3h20 da manhã, o Glicast, mas... Glicast 3h20, desliga isso, vai dormir, o Mark vai falar que, olha, você não vai controlar a tua glicemia muito bem se não dormir direito, né? Não é isso, Mark? Tem uma relação, não tem, entre o sono e o controle glicêmico? Não, com certeza, com certeza. E assim, hoje em dia, quando a gente fala com a pessoa com diabetes, muitas vezes não é a pessoa só com diabetes, mas é com diabetes, muitas vezes tem hipertensão, Sim, obesidade, e todas essas condições, elas têm relação íntima com o sono, né? E o sono encurtado, né, ou os distúrbios do sono não diagnosticados, eles podem agravar todas essas condições, né, deixar o manejo dessas condições muito mais difíceis, né? Inclusive, eu aprendi também com uma professora que colabora muito conosco, né, Cláudia Moreno, que trocar também o horário, né? Então a pessoa fala, não, eu não dormi essa noite, mas eu vou dormir de dia. E tem pessoas que não podem optar, porque elas são trabalhadores em turno, né? Trabalhadores noturnos, né? E isso hoje em dia já é considerado pela OMS como um fator de risco para câncer, inclusive, né? Então, a gente tem aprendido muito também de como o sono é absolutamente fundamental, né? Para a saúde do indivíduo. E, Mark, fatores psicológicos, emocionais e sono. Acho que aí tem alguma coisa que a gente tenha que aprender dali, tipo, estou mais ansioso, é mais difícil dormir. Que existem ali de fatores? E aí na relação com o paciente crônico e tal, o que a gente tem ali de informações sobre isso? Acho que mais uma vez é uma relação que se retroalimenta, né? Então, a pessoa, se ela tem mais ansiedade, tem mais dificuldade de pegar no sono, mas essa dificuldade de pegar no sono, depois um sono encurtado, né? Que pode resultar depois, né, um próximo dia com mais ansiedade ou, né, eventualmente com depressão, né? Então, ali com um estado de saúde mental alterado, né, por essa falta de sono, né? De sono de qualidade e de duração adequados, né? Então, para a saúde mental, né, a relação é muito clara, né, e forte e tem que ser observada e tem que se ter cuidado, mas certamente o professor Geraldo pode falar mais a respeito. Eu concordo com o Mark, a gente vive uma verdadeira pandemia, né? A gente vive uma pandemia de uma duplinha aí que é ansiedade e depressão, né? Sim. E assim, é difícil você imaginar um desses problemas que não afetam de alguma forma o sono. E é difícil imaginar como o sono também não afeta isso. E aí a pessoa que está muito ansiosa tem dificuldade de iniciar o sono, porque ela não consegue desligar, né? Porque o sono é uma entrega. E se a pessoa é controladora, está fazendo as coisas ou é muito estimulada, ela não consegue desligar. E aí tem gente que dorme, mas aí começa a acordar, porque está preocupado com o boleto que tem que pagar ou com 200 mil. Então nós estamos super pressionados, né, pela nossa sociedade que a gente mesmo criou, né?
Então, a gente tem muito pouco contato com a natureza, exercício físico, alimentação, vai dando uma seara de problemas, né? E é uma verdadeira pandemia, né? Se 1/3 da população tem algum grau de apneia obstrutiva do sono, a insônia afeta muito mais gente, né? Os números falam, às vezes, 40%, 50%, que em algum momento tem algum problema de dificuldade para iniciar ou manter o sono. Então, hoje eu quero começar a dormir, tenho 1000 estímulos ali, não consigo iniciar o sono. E aí a gente já ouviu, e qualquer pessoa que está aqui ouvindo o Glicast já ouviu falar de higiene do sono. O que é isso? Boa! Como é que eu faço isso? Tem um paninho que eu passo aqui na nuca e vou deitar? Higiene do sono é o que a vovó falava pra gente, é o bom senso que a gente perdeu, certo? Então, ter horário fixo para dormir e para acordar, isso ajuda muito, porque a gente tem relógios biológicos, o Marco estudou muito isso, né? A questão da cronobiologia, é questão de colocar a biologia na dimensão tempo. Nós temos horários, né? E a vida é assim, ela tem horários, né? A própria natureza, né, tem o inverno, tem o verão, e a gente tem horário para fazer as coisas. E a gente está invadindo a noite, né? Nós somos animais diurnos, por conta de toda essa tecnologia, a gente está invadindo nossos horários e tornando eles irregulares. Então, ter horários regulares é super importante. Eu tenho falado para as pessoas, 1 hora antes de dormir, abandona o celular, abandona tudo e dá uma... Porque as pessoas acham que dormir é como apertar um botão. Pra mim tá? Eu sou meio narcolepso, assim, se você me deixar aqui a gente ficar conversando muito tempo e eu tiver aqui, eu durmo, tá? Mark, precisamos estudar ele, hein? Essa que é a questão, né? As pessoas estão sonolentas, mas elas apagam. Mas o certo é que é como se fosse um dimer, assim, né? Então você vai diminuindo, aí ele faz um clique final. Então, 1 hora antes de dormir, você tem um espaço, né, para você sair um pouco dessa loucura, né, daquele ratinho que está na roda viva. Ao dormir, ter um ambiente adequado, né, não ter iluminação, não... Tem muita gente que acorda no meio da noite e vai dar uma olhadinha no celular. Isso é um crime. Pesado, hein? Isso é um crime. Tira esse celular, né, de perto. Exercício físico. Aí também não adianta nada você achar que vai resolver a tua noite se não resolver teu dia. Exercício físico, atividades regulares, alimentação. Quem dorme mal tem que eliminar a cafeína. Né? A gente tem cafeína aí no café, no refrigerante, alguns chás escuros que tem cafeína. Então, tudo isso ajuda a gente, a tal da higiene do sono. Né? É um pouco do bom senso, mas é o que eu digo, está tão perto da gente que a gente não enxerga. Né? A nossa rotina está tão dentro da gente que a gente não consegue enxergar que isso está causando um malefício. Né? E precisa ter horário. Por quê? Porque é mais fácil a gente dormir até mais tarde. Aliás, é mais fácil a gente demorar para dormir, porque os nossos ritmos biológicos favorecem isso, do que dormir mais cedo. Então, você tem que ter muita disciplina para dormir no horário certo. Entendi. E, Marco, aqui a gente tem alguns estudos, né, que falam que 4 em cada 10 pessoas têm poucas boas noites de sono, né? E aí isso gera uma série de essa falta de sono gera uma série de problemas ali relacionados. Como que a gente pode fazer para dormir mais e melhor? O que a gente pode também, aí indo na linha de higiene do sono, que outras estratégias eu posso ter para melhorar a qualidade de sono? Acho que é importante conversar com o seu profissional de saúde, né, a esse respeito. Então, raros profissionais vão perguntar, né, mas é bom que você vá fazer a reclamação, então. Né, porque alguma coisa precisa ser feita. A gente tem feito agora um movimento no Fórum CCNTs, né, um movimento muito grande para que os sistemas de saúde se preparem melhor, né, também. Não só o profissional fazer a pergunta, mas muitas vezes o profissional faz a pergunta e a pessoa, né,
diz ali, relata que tem uma dificuldade de pegar no sono, ou de, né, se manter ali no sono, e o profissional faz o quê com essa pessoa, né? Então é fundamental que o sistema de saúde esteja preparado também para fazer esse rastreamento, para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento, né? Felizmente, a gente tem alguns municípios no Brasil que estão se organizando, né? A própria atenção primária, né? As UBS estão se organizando para fazer esse acompanhamento da população, mas ainda é raro no Brasil. Por isso a gente quer que isso melhore e globalmente isso está reconhecido como fundamental. Então, próprio se a gente for ver os guidelines, né, da Associação Americana de Diabetes, da Associação Americana de Cardiologia, já aparece ali a importância que se dá ao sono e aos distúrbios do sono para os cuidados das diferentes condições de saúde. Tá. Isso é muito legal, porque a American Heart Association, por exemplo, ela falava em 7 pilares. Os 7 pilares, de novo, são as coisas mais ou menos do bom senso. Você controlar a tua pressão arterial, controlar a tua glicemia ou diabetes, se for o caso, controlar o colesterol, e também tomar cuidado com a obesidade, fazer exercício físico, cuidar da alimentação. E surgiu agora o 8º pilar. Qual que é o 8º pilar? Sono. Dormir Sono é fundamental. Prestar atenção no sono, né? Porque ele fica meio transparente, assim. Hoje em dia está todo mundo sabendo, tem que fazer exercício físico, tem que cuidar da alimentação. Mas ninguém fala do sono, né? Porque o sono parece que nós somos animais, eu brinco falando, nós somos animais da vigília, né? Do acordado. Parece que o sono é uma perda de tempo. Estava dormindo. Poxa, você também é um preguiçoso. Não, dormir é fundamental. Se você não dormir bem, o dia seguinte você não está bem. A gente precisa ter um ritmo. A gente precisa respeitar esse ritmo. E essa face oculta da lua, que é o sono, precisa ser colocado, né? É isso que o Mark tem feito, colocado isso na pauta da discussão. Sim, e olha que interessante, né? A gente acabou falando um pouco sobre a insônia, né? Sobre toda a parte de dormir pouco, mas a apneia talvez seja o mais complexo desses 3 ali para a gente falar sobre diagnóstico, né? Acho que o relato clínico ali dos 2 primeiros é mais fácil, mais palpável para a gente tentar mudanças de estilo de vida, mas a apneia acho que é um pouco mais complexo da gente falar de diagnóstico. Me explica um pouco mais de diagnóstico de apneia. E acho que aí falar de biologics, acho que tem tudo a ver. A apneia obstrutiva do sono é uma doença tremendamente comum. Quais são os sintomas clássicos? Ronco, paradas respiratórias observadas ou ronco irregular e um sono fragmentado e cansaço, sonolência no dia seguinte. O problema é que, como a gente falou, esses sintomas são muito inespecíficos diante de uma doença tremendamente comum. Por exemplo, você pegar um paciente que tem síndrome metabólica, que é um paciente que tem sobrepeso, obesidade, tem diabetes ou resistência à insulina, colesterol alto, que é uma agregação de fatores de risco, a prevalência de apneia do sono nessa população, apneia moderada grave, é acima de 60%. E a maior parte dos pacientes seguem sem diagnóstico, porque o diagnóstico clássico é mandar o indivíduo para fazer uma polissonografia, que é aquele exame cheio de fios. Que tal, é divertidíssimo de fazer, né? Que veio derivado da neurologia, né? Porque até hoje existe eletroencefalograma acordado e dormindo para você ver foco epilético, por exemplo. Isso acabou ficando como o padrão ouro. E cada vez mais se mostrou que exames simplificados, a poligrafia, é um exame validado para diagnóstico da apneia do sono. E aí surgiu, né, a ideia de fazer com a tecnologia que hoje existe no teu celular. O teu celular tem mais tecnologia do que os computadores que levaram o homem para a Lua. Sim. É inacreditável. Desse tamanhozinho. Eles foram para a Lua com a calculadora, né? Basicamente. E é incrível, né? Então, a gente tem isso. E o que o Biologix faz? Ele baixa um aplicativo e aí o equipamento, eu estou com ele aqui, cabe no bolso. O laboratório do sono é desse tamanho. Então, o que ele tem aqui? Ele tem um oxímetro de alta resolução. Você põe no dedo, tem uma fitinha aqui para você. E o teu celular passa a ficar o polígrafo. Então, o celular... Aqui também tem um actígrafo que mede movimento.
O Mark trabalhou muito com isso, com cronobiologia, de ver a movimentação, né? Então, ele estima se o indivíduo está acordado ou dormindo. E ele vê o ronco também, que é uma coisa super importante que as pessoas, em geral, não detectam na polissonografia de forma que você possa ver. E ali está tudo gravado no celular do paciente. Então, é um exame muito mais simples, foi validado contra a polissonografia e contra a poligrafia para diagnóstico de apneia do sono. Porque cada vez que você para de respirar ou quase para, o oxigênio cai. Se você tiver uma doença pulmonar, o teu oxigênio fica baixo, né? E a saturação de oxigênio ficou muito conhecida com o Covid, né? Porque você mede o nível de oxigenação no sangue. Mas se ele subir de novo, a única doença que faz ele subir e cair é a apneia do sono. Então, essa é a impressão digital da apneia do sono. E você tem um indivíduo tendo isso dezenas de vezes por hora, e você faz um diagnóstico simplificado em casa, e aí você abre um outro leque. Com muito menos fio, com muito menos incômodo, com possibilidade do paciente dormir do que com aquele monte de fio ali. E dormir, por exemplo, de lado. A gente sabe que muita gente de barriga para cima, porque a língua é muito grande, acaba tendo mais apneia de barriga para cima. Dormir de lado, esse é um oxímetro de alta resolução. A gente está estudando isso, que esse oxímetro tem algumas características super importantes. Então, é baseado em trabalhos científicos, é baseado na academia e, ao mesmo tempo, leva uma solução de uma parte do problema. Outra parte do problema é essa que o Mark está falando, que as pessoas e os profissionais de saúde precisam estar atentos aos problemas. E agora, falando da apneia do sono, quais são os tratamentos possíveis? Acabou de sair um trabalho grande, né, de um tratamento de diabetes, que acaba perdendo muito peso, e melhora muito a apneia. E a regra é o seguinte, porque a obesidade você engorda não só na barriga, mas também no pescoço. Cada 10% do peso que você perde, em média, melhora a apneia em 30%. Então, legal. Perda de peso, exercício físico, dormir de lado, não dormir de barriga para cima, tratar o nariz, porque quando o teu nariz está fechado, você abre a boca e projeta a base da língua para trás, cirurgias em casos específicos, e nos casos mais graves, uma máscara que joga ar sob pressão, que abre a garganta, que é o CPAP. CPAP é uma sigla em inglês, que é um C, um P, um A e um P. CPAP, CPAP, que é uma pressão positiva contínua que abre a garganta. É uma tala pneumática que mantém, nos casos de apneia moderada grave, está indicado. Então, a gente tem uma gama de tratamentos, exercícios com fonoaudiologia também, uma placa feita pelo dentista que puxa a língua para frente, puxa o queixo para frente e a base da língua vem junto, né? Então, existe uma gama de tratamentos possíveis, mas a gente precisa fazer o diagnóstico, né, Mark? E antes disso, que o Mark tem se debruçado muito, é de divulgar o assunto, porque se a gente não divulgar, isso passa desapercebido, né? No Brasil e no mundo. E, Mário, como que a gente conscientiza o profissional de saúde de falar de qualidade de sono? Acho que você comentou de algumas iniciativas de municípios, mas para a rede como geral, o que esse profissional precisa aprender? Olha, precisa aprender que vai ser um aliado dele, na realidade, né? Que esse não vai ser um problema que ele vai ter que enfrentar, né? Mas vai ser aí algo que ele vai poder ter né, digamos assim, no arsenal dele de como ele vai orientar, porque como o professor Geraldo disse, né, muitas vezes as orientações de higiene do sono já vão ajudar muito essa pessoa, né? Então ele vai poder saber o que está acontecendo e já vai poder fazer uma orientação que eventualmente já vai melhorar a condição dessa pessoa, né? Felizmente, o professor Geraldo, né, e a equipe dele criaram, né, esse equipamento também e outros equipamentos que estão sendo criados para facilitar, para que a pessoa tenha acesso ao diagnóstico muito mais fácil. Então, esse tipo de possibilidade tem que estar disponível nas diferentes regiões do país, né? Então, baratearam muito, né, e permitem que aí as pessoas tenham acesso, mas os profissionais têm que ser aí orientados, têm que ser educados nesse sentido e também tem que ter essa estrutura para diagnóstico e tratamento das condições do sono, né?
Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem relógios, bands e tal, mas que a maior parte deles fala de alguma forma de sono, tá? Ele vai falar a quantidade de horas que você dormiu, quantidade em sono entra, tá? Isso faz algum sentido para ajudar a democratizar a informação sobre sono? Ou não, aquilo ali é um monte de dados solto que o paciente não sabe interpretar, ele leva para o médico também não ajuda, aquilo não muda muito as informações que o médico tem, ou aquilo ajuda em alguma coisa? Eu acho que a gente está numa fase de transição. Certamente estão melhorando muito esses equipamentos, mas a maior parte desses equipamentos eles fazem um B2C, né? Eles vão business to consumer, eles vendem, você tem esse negócio. Então, eles não validaram. Okay. Não validaram as fases do sono, não validaram esse tipo de coisa. Eu acho que vale no sentido de você se preocupar com a quantidade do sono, né? Mas não existe validação em termos de qualidade do sono e a interface é um pouco difícil, porque cada equipamento mostra uma coisa diferente, de um jeito diferente, os algoritmos são proprietários de cada uma das empresas, e é um pouquinho de uma torre de Babel ainda nesse sentido, né? Poucos são validados mesmo clinicamente. Entendi. Então ali é muito mais um alerta de que estou dormindo pouco, estou demorando para dormir e consigo ver um gráfico que me diz, estou dormindo 4 horas por noite, isso aqui vale se preocupar, estou acordando muito durante a noite. Porque tem o lado oposto também, né? Porque o sono é uma coisa natural. Se você se preocupar demais com ele, às vezes ele te escapa. Eu digo que o sono é que nem um gato. Você tem que ficar calmo que o gato vem. Não adianta você ir pular em cima do gato que ele vai embora. Sono não é que nem cachorro, né? Que você chama, ele vem e tá tudo certo. Muito então bom, você tem que criar um ambiente e se você ficar preocupado demais com ele, muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Que legal. Essa analogia do gato para mim foi muito boa, assim, porque toda vez que você precisa dormir, acabou, né? Ali a noite. Mas você aperta, é que nem apertar o sabonete, acabou, né? Ele escapa. Que legal. E, Mark, o que você diria para alguém que tem algum distúrbio do sono, que está começando ali a se preocupar com o assunto sono? Como é que ele começa a jornada de cuidado com relação aos distúrbios do sono? Bom, acho que muita gente que está nos assistindo tem diabetes também, né? Então, a minha recomendação, né, para essas pessoas é que ela preste atenção nas duas coisas, né? Então, na glicemia dela e no sono. Então, porque conforme ela for melhorando de um lado, o outro lado também vai melhorar, né? Então, ela vai poder aí ganhar dos dois lados. O sono vai melhorar se ela melhorar a glicemia e vice-versa. Que legal. E eu acho que eu tenho uma ideia também aqui para quem quer acompanhar a glicemia. Tem um aplicativo maneiro chamado Glic. Esse aplicativo você consegue lançar medir a glicemia no glicosímetro, em sensor, e levar essa glicemia já direto para o seu aplicativo para compartilhar com a equipe médica. Acho que aqui tem também um aplicativo para mostrar para o seu médico sobre sono. Então, eu acho que usar a tecnologia ali para levar informação para a equipe médica, acho que é muito importante aqui. Então, quem não conhece o aplicativo, quem está aqui chegou não por causa de Glic, mas chegou por causa de sono. Então, tem um aplicativo ali para cuidar de diabetes ali, que chama Glic, e fazer o dia a dia e também conhecer mais da Biologix aqui também para entender mais sobre a apneia do sono, entender e mostrar e fazer o diagnóstico ali. E doutor, e você, para médicos, o que você diria para um médico sobre sono? Legal. Então, o Biologix ele é um pouco diferente, né? Ele é feito através de um profissional de saúde. Legal. Não é um aplicativo, se bem que a gente está lançando agora um aplicativo muito legal de ronco. Então, já está abrindo uma outra interface, né? Porque o ronco é um grande aliado, assim, no sentido de fazer o diagnóstico de apneia do sono. Eu acho que é um pouco a mesma coisa, né? O médico, você vem com uma dor de cabeça. E depois eu vou te perguntando sobre órgãos e sistemas para ter uma ideia, né? Você tem um problema aqui, tem um problema ali e tal. E a gente não faz uma avaliação cronobiológica. Então, se eu quiser entrar na intimidade do seu dia, em geral, a que horas você janta? A que horas você dorme? Você tem dificuldade para iniciar o sono? Você tem dificuldade para manter o sono? Você ronca?
como que você está durante o dia. Eu acho que 3 ou 4 perguntas dão uma ideia básica de como está o teu ritmo cronobiológico ao longo das 24 horas, né? O ritmo circadiano, de cerca de 24 horas. Então, além de perguntar assim, você está com falta de ar? Como é que está teu intestino? Você está com algum problema aqui? Então, a gente vai escaneando o paciente como você está olhando. Mas você não faz esse escaneamento cronobiológico. Como que você faz isso? Começa com jantar. Que hora você janta? É muito irregular. Se for trabalhador em turno, Mark, é um problema seríssimo, né? Que os horários são totalmente irregulares. Que horas você dorme? Você tem dificuldade para dormir? São 5, 6 perguntas. Acho que o Mark usou a palavra-chave, assim, usar isso como um aliado, né? Agregar valor para a avaliação do teu paciente e do tratamento, certamente. Às vezes vai ajudar a controlar a pressão arterial, o diabetes, que a gente está citando aqui, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, quem tem apneia do sono tem mais dificuldade de controlar a glicemia, porque ele tem mais resistência à insulina. Então, as coisas são um ciclo, né, que se fecha. E, Mark, quais são os principais desafios de alguém que tem distúrbios do sono ali no dia a dia? E como é que a gente fala ali de condições crônicas, e principalmente no tratamento de crônicos, e ainda tenho que lidar com distúrbios do sono? Olha, para falar a verdade, o que eu acho que é o maior desafio hoje em dia no Brasil é a pessoa receber o diagnóstico, saber... Ou reconhecer até que tem um problema, né? Isso, é saber que ela tem, né? Entender que ela tem e que ela tem que buscar aí um cuidado específico para isso, para esse distúrbio do sono, e daí muitas vezes ter o acesso ao que, né? Então, por exemplo, se ela, né, precisa fazer um exame, né? Então, como o professor Geraldo disse, é bastante restrito. Se ela precisar fazer uma polissonografia, não está disponível em todo o país, né? Tem locais do país que, né, a distância até um laboratório com polissonografia é imensa, e a fila é uma fila assim também gigantesca até a pessoa conseguir fazer, né? Então, isso é bastante importante. Eu acho que hoje em dia esse é o maior desafio, e por isso a gente tem insistido muito nesse sentido, né? De que o sistema de saúde como um todo, né, assuma essa responsabilidade, se equipe, né, e possa também dar essa atenção através dos profissionais de saúde bem educados nesse sentido. Que legal. Eu acho que... Não, eu ia perguntar para o médico, mas acho que você comentou já sobre o desafio para o médico nesse sentido. E acho que agora é meio que caminhar para o final aqui do podcast. Eu queria uma mensagem final para quem está ali pensando, contando carneirinho e não conseguindo dormir. Por onde eu começo? Eu acho que distúrbios do sono são uma gama muito grande. Primeira coisa, você está cansado, presta atenção se você está dormindo o número suficiente de horas. O número de horas que a gente dorme é muito variável. Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, dizia que quem dorme mais que 4 horas é um preguiçoso. Einstein precisava dormir mais de 10 horas para estar bem. Então tem uma variabilidade muito grande, mas na média a gente está dormindo menos que deveria, principalmente o jovem, né? Que ele tem o que a gente chama de atraso de fase, vai dormir mais tarde e tal, e de manhã o despertador toca. Então, respeitar isso. A segunda coisa, prestar muita atenção com a apneia obstrutiva do sono, porque se você está roncando, está dormindo mal, a doença é tremendamente comum, a garganta de todos nós é estreita, então prestar atenção, levar a sério se alguém falar que você está roncando, não é só um incômodo e tal, mas isso pode ser um indicativo de uma doença. E quem tem os tipos de insônia, dificuldade para iniciar, manter o sono, precisa ter uma vida mais regular, horário para dormir, horário para acordar, fazer exercício físico é super importante. As coisas que a gente faz no dia também são importantes, e 1 hora antes de dormir, se livrar de todas as coisas eletrônicas, tomar cuidado com o quarto, né? Tentar dormir de lado, não dormir de barriga para cima, que piora a apneia. A dica é ter um travesseiro um pouquinho mais alto, porque isso ajuda você a dormir de lado. E ficar atento, né, a todos esses problemas. Como o Mark falou, acho que talvez a primeira questão é se dar conta de que isso pode ser um problema potencial, né? Que legal. E, Mark, sua mensagem final para quem nos assistiu até aqui?
Acho que a gente já falou bastante, né? Mas tem uma coisa que eu sempre lembro de quando eu estava mergulhado, né, nesses estudos, que é a história de, não tem problema durante a semana que eu durma um pouco menos, porque eu compenso no final de semana, né? E na realidade, infelizmente, não é possível, né? Então, não dá para compensar, não dá para dormir pouco durante a semana e depois compensar no fim de semana, ou, né, como a gente já falou aqui, um dia eu durmo de dia, outro dia eu durmo de noite, outro dia eu durmo, né? Isso Então, não existe a sono acumulado. Aí perdeu. Perdeu, e se você, né, durante o final de semana, você acorda, a hora que você acorda sozinho, etc., isso, na realidade, é o que, né, é o que seria o ideal, né, que você durma uma quantidade de horas que você acorda sozinho e descansado, né, então é até um bom aí para você entender qual é a sua necessidade de sono. Claro que não se você vem de um período acumulado de não estar dormindo o suficiente, porque isso não é bom para ninguém, né? Que legal. E eu tenho um recado para vocês aí. Para você que está assistindo o Glicast até aqui, eu queria que você fizesse aquela curtida aqui com esse conteúdo. Se você gostou do conteúdo, curte aí e compartilha com as pessoas que você acha que possam não estar dormindo bem ou que precisem dessa informação. Inscreve no canal, todo o pacotão aí youtubístico que eu não sei ainda fazer, mas um dia eu aprendo. E eu queria agradecer cada um de vocês por estarem aqui, por terem ajudado a gente a aprender sobre sono, sobre pensar um pouco mais sobre limpeza e higiene do sono, sobre a apneia, sobre tudo isso. Obrigado, Dr. Geraldo, obrigado por estar aqui. Foi um super prazer estar aqui com o Mark. Olha, muito legal o teu podcast. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Pô, muito obrigado. E Mark, você é da casa, então até breve, até o próximo Glicast que você vai estar aqui, mas muito obrigado por estar aqui com a gente. Logo. Obrigado. E obrigado você também, até o próximo Glicast.